Meus amigos e minhas amigas, final de semana chegou, domingo tem transmissão ao vivo na Rede Bahia, Remo e Bahia, isso é assunto para daqui a pouco, Globo Esporte. Domingo a Rede Bahia transmite ao vivo Remo e Bahia a partir das 4 da tarde, narração de Rainan Peralva e reportagem dele que chega agora ao vivo aqui para falar com a gente. Bora que bora, Renan Pinheiro, uma boa tarde. Olá, Danilo, boa tarde para você, para quem está acompanhando a gente. Bora que bora, chegando com informações do Bahia, que fez um treino hoje pela manhã, no domingo enfrenta a equipe do Remo lá em Belém do Pará. Você já fez o convite aí, teremos transmissão sim. O Bahia que vai muito bem jogando fora de casa neste brasileiro, tem 100% de aproveitamento, isso sem falar que está invicto no campeonato e não leva gols há 2 rodadas. O técnico Rogério Ceni, no entanto, acabou perdendo aí o jogador Acevedo. Ele que vem sendo um dos protagonistas dessa equipe, ganhou a vaga na lateral direita, levou o 3º cartão amarelo na rodada passada e aí o Roman Gomes deverá ser o substituto. O Remo ainda não venceu na competição, hein? Reforçar o convite para você então, domingo às 4 da tarde tem transmissão de Remo e Bahia aqui na tela da Rede Bahia, você é nosso convidado. Eu volto com você no estúdio aí, Danilo. Valeu, Renanzinho. Do Bahia que venceu na rodada, você já sabe, bateu... conseguiu mais uma vitória fora de casa, conseguiu a primeira vitória dentro de casa, né, contra o Bragantino, e agora se prepara para fazer mais um jogo fora de casa, onde está com 100% de aproveitamento. São 3 jogos e 3 vitórias. A última partida que venceu foi contra o Internacional, que você viu aqui, transmissão da Rede Bahia. E tem um jogador que está se destacando nesses últimos jogos, né? O Eric está numa boa fase, tremenda, é o vice-artilheiro do Bahia nessa temporada 2026. O ano passado ele estava indo nesse caminho, mas uma lesão atrapalhou o volante do Bahia. Dessa vez, ele está bem fisicamente e está conseguindo balançar as redes adversárias. Ele assumiu a vaga de Everton Ribeiro, o craque do time, e vem se dando muito bem. Já são 3 jogos seguidos como titular. Marcou uma vez e teve uma participação decisiva para gol. Foi de Eric, a bonita jogada que acabou com o gol de William José na vitória por 1-0 em cima do Inter. E contra o Bragantino, ele balançou as redes pela primeira vez no Brasileirão. Era importante a gente coroar um bom desempenho com um triunfo dentro de casa. Depois de um triunfo importante fora, o discurso no vestiário é de que a gente precisava confirmar a boa fase com um triunfo e um bom desempenho. Eric tem tudo para fazer o 4º jogo seguido como titular. Algo que nunca aconteceu desde que o meia chegou ao Bahia, em janeiro do ano passado. É que Everton Ribeiro, ainda se recuperando de uma lesão muscular na coxa, vai seguir fora do time na partida contra o Remo domingo em Belém. Com Eric, o meio-campo do Bahia ganha força e equilíbrio. O Eric é um jogador de muita... Tanto é que faz o gol com presença de área, ataca o espaço. É um jogador muito similar ao Jean Lucas, né? Fica um time mais equilibrado, né? Um jogador de centro, 2 pontas, 2 caras que atacam, 2 caras que constroem. Fica um time mais ou menos parelho entre um lado e outro, né? Agora, com o Eric você tem um pouco mais de força, tem um jogo aéreo a mais. A moral com o professor tá lá em cima, os números também. O meia é o jogador com mais partidas pelo Bahia em 2026, com participação em 16 dos 19 jogos do tricolor no ano. Ele é o vice-artilheiro do time na temporada, com 5 gols, 1 a menos que William José. Ano passado, Eric chegou a ficar 5 meses longe dos gramados após uma cirurgia na coxa. A atual sequência de jogos entre os titulares e as boas estatísticas reforçam. O meia vive o melhor momento dele com a camisa tricolor. Eric! Boa sorte aí pro Eric, né, que siga nessa pegada. E o meio de campo deu uma melhorada com a presença do Caio Alexandre, né? Caio Alexandre, Eric e Jean Lucas contra o Bragantino. O Bahia, pra mim, fez o melhor jogo do Bahia no Campeonato Brasileiro. Eu falava que o Bahia não estava desempenhando... O próprio Rogério Ceni falava, né? Que o Bahia não estava desempenhando como no ano passado, mas a luta, a vibração do time dentro de campo fazia
com que fosse mais competitivo e estava vencendo os jogos fora de casa. Não tinha vencido ainda em casa, conseguiu vencer contra o Bragantino e a escalação deve ser repetida no domingo contra a equipe do Remo. Vamos mostrar como ficou a classificação depois do encerramento da rodada, com essa derrota do Vitória. O que é que aconteceu aqui na tabela de classificação? Olha aqui, ó. Vitória ficou na 13ª posição com 7 pontos. A gente falava, né, que era uma briga direta aqui para vir para a primeira parte da tabela contra o Grêmio. E o Vitória ainda está muito perto aqui da primeira parte da tabela. Se vencer o Mirassol no final de semana, pode até ser que isso aconteça. Mas também tem uma zona de rebaixamento muito próxima. O Internal se recuperou nessa rodada. A gente tem também o Cruzeiro mudando de técnico, né? Pode ter o estreia de técnico novo no domingo. O Remo, adversário do Bahia, é o lanterna do campeonato agora, o 20º colocado da competição, tá bom? E aqui a liderança, a gente já projetando a próxima rodada para o Bahia. Palmeiras líder com 16, São Paulo segundo com 16, temos o novo líder no Campeonato Brasileiro, Bahia é o terceiro com 14, com um jogo a menos. Flamengo é o quarto com 13, Fluminense é o quinto com 13 pontos, Curitiba também tem o mesmo número de pontos do quarto colocado. E aí, o que eu quero trazer para você é o seguinte, o Bahia tem a chance, gente, de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro nessa rodada. Por quê? Porque Palmeiras e São Paulo se enfrentam no sábado, ou seja, o Bahia entra em campo sabendo o que precisa fazer para ser líder no domingo com um jogo a menos, repito. Então, se for um empate entre os dois aqui, eles chegam a 17, o Bahia chegaria também a 17 se vencesse o Remo fora de casa, se mantivesse esse 100% de aproveitamento fora de casa, só que para isso precisaria tirar um saldo de gols aqui do Palmeiras, tá bom? É uma conta simples de ser feita, mas vamos esperar para ver o que acontece, né? Tá ainda no início do Campeonato Brasileiro. Essa é a classificação do Brasileirão depois de 7 rodadas. Fala, torcida do Esporte Clube Bahia, tudo beleza? Novamente, vocês estão no Sala ECB, e vamos juntos continuar com mais um vídeo do nosso esquadrão. Bom, e único invicto, o Bahia apresenta números melhores do que os atuais líderes do Brasileirão. Sem perder até aqui, o esquadrão tem melhor aproveitamento de pontos do que Palmeiras e São Paulo. O Bahia vem se firmando como a equipe mais consistente neste começo de Brasileirão 2026. Após vencer na 6ª rodada, o Tricolor de Aço é o único time da Série A que segue invicto na competição. Com 4 vitórias e 2 empates em 6 partidas, o elenco comandado por Rogério Ceni soma 14 pontos e apresenta um aproveitamento de 77,78%. Apesar de Palmeiras e São Paulo liderarem a tabela com 16 pontos, ambos já disputaram um jogo a mais e sofreram uma derrota cada. Assim, a invencibilidade tricolor se apoia em um bom equilíbrio entre ataque e defesa, são 8 gols marcados e apenas 3 sofridos, garantindo um saldo positivo de 5 e evidenciando a solidez defensiva neste início de campeonato. E o Bahia apresenta, até aqui, um rendimento superior ao dos principais postulantes ao título. Enquanto os concorrentes diretos ainda oscilam neste início de campeonato, o esquadrão mantém uma evolução constante, muito impulsionada pelo desempenho fora de casa, com 3 vitórias em 3 partidas. Na classificação, Palmeiras e São Paulo ocupam a liderança, mas com um jogo a mais em relação ao tricolor, que soma 2 pontos a menos e ainda tem uma partida pendente. E diante desse cenário, o esquadrão depende apenas de si para assumir a ponta isolada do Brasileirão. Para isso, precisará vencer Remo e Chapecoense, ambos atuando como visitante. E o sistema defensivo tem sido um dos principais alicerces da campanha, com a menor média de gols sofridos entre as equipes do G4, apenas 3 em 6 partidas. Agora, o elenco volta as atenções para a recuperação física e os ajustes visando os próximos compromissos, com o objetivo de manter o status de time mais eficiente do campeonato e seguir na briga pelas primeiras posições. O próximo desafio será neste domingo, dia 22, diante do Remo, em Belém. Certo, torcida tricolor? Este foi mais um vídeo para vocês. Obrigado a quem assistiu por aqui, abraços para todos, fiquem na paz e até os próximos vídeos por aqui. Tamo junto!